Diretamente da Bienal do Rio 2025, editora Novos Autores do Brasil. Aqui com a obra Comunicação que Marca, Segredos da Oratória e do Carisma para uma comunicação de alto valor. E por falar em carisma, eu estou aqui com Guto Santos, um dos coautores, e não somente coautor, o coordenador dessa obra. Guto, quero antes de mais nada pedir que você compartilhe conosco sobre o seu sentimento. Guto, qual é a emoção de estar aqui junto com a editora Novos Autores do Brasil, compartilhando de sua história, que vamos falar no detalhe daqui a pouco. Mas antes de tudo, qual é o sentimento desse momento? O sentimento, eu diria que é difícil de escrever em palavras. O que mais poderia se aproximar uma alegria e um entusiasmo que tomam conta de mim aqui, assim, de forma muito intensa. Participar desse projeto, sendo lançado na Bienal do Rio de Janeiro, no maior evento literário da América Latina, isso por si só tem um ar diferencial. E é uma alegria, de fato, poder estar aqui no primeiro projeto da Novos Autores do Brasil, com Jorge Murillo, que simplesmente me convidou para fazer parte desse projeto, e que para mim está sendo realmente uma alegria poder reunir 30 especialistas espalhados pelo Brasil e por Portugal. Realmente foi uma experiência nova para mim. Esse é o 8º livro que eu lanço, mas o primeiro como coordenador e organizador. Então é também uma experiência diferenciada por esse sentido, né? Está sendo lançado na Bienal do Rio de Janeiro como coordenador, conexões muito poderosas, então assim, uma experiência muito especial. Que bacana, Guto, comunicação que marca. E Guto, você vem aqui já abrilhantando, abrindo esta obra com o poder do carisma para uma comunicação que marca, transforma e ilumina. Guto, certamente muitos segredos tem aqui nessa obra. E eu gostaria que você compartilhasse conosco pelo menos um deles, de como alcançar esse poder do carisma. Muito bom você ter tocado nesse assunto, porque muitas pessoas têm o carisma como algo inatingível, ou seja, é um dom. Eu nasço com aquilo ou não. E, na verdade, eu mostro que o carisma é uma habilidade treinável. E eu desenvolvi um método chamado Carisma, que, na verdade, é um acrônimo que significa comunicar-se com clareza, assertividade, ressonância, inspiração, sabedoria, magnetismo pessoal e autenticidade. Então, quando um orador ele reúne todos esses elementos, ele consegue desenvolver uma comunicação carismática, que por sua vez está alicerçada em outros 7 grandes pilares: autoconhecimento, autoconfiança, autenticidade, positividade, entusiasmo, escutatória e empatia. Então, eu apresento nesse capítulo o passo a passo para que a pessoa possa desenvolver uma comunicação carismática e, desse fato, ela tenha uma comunicação que não simplesmente informe ou ensine, que é o que mais nós vemos por aí, mas sim uma comunicação que também entretenha, motive, ative, transforme para poder iluminar. Eu costumo dizer que o iluminar, ele foge do contexto místico ou esotérico, ou mesmo do ar poético. O que significa uma comunicação que ilumina dentro da perspectiva da comunicação carismática? Ela está alicerçada em 3 outros grandes Is, que eu chamo os 3 Is da comunicação carismática: inspiração, influência e impacto. Então, quando você tem uma comunicação que inspira, influencia e impacta, ela se torna uma comunicação que ilumina. E eu faço uma analogia com os meus mentorados, com os meus alunos, ou seja, com os meus oradores, que eles possam ser faróis, ou seja, que eles possam espargir luz, apontar um caminho, uma direção a ser seguida. Eu entendo que desenvolver a comunicação, uma comunicação carismática, ela é um serviço que se presta à humanidade. E eu falo isso sem parecer nem um pouco utópico, mas assim, quando você faz esse processo, que é um processo primeiramente de autoliderança, você começa a exercer essa liderança por meio da comunicação no seu seio mais próximo, na sua família, no seu ambiente cotidiano, ali na igreja, no centro que você frequenta, numa organização social, eventualmente, e também no seu trabalho. Então, quando você começa a fazer essa diferença, ter essa comunicação que ilumina, você começa, de fato, a gerar transformações. E aí é um movimento que eu chamo de bola de neve. Você vai impactando um aqui,
que de repente vai se transformar e vai impactar outro, e de repente a gente consegue transformar a sociedade. Carisma. Tenho certeza que muitas vidas já foram e serão ainda mais impactadas. E eu quero te convidar a contar pra gente um pouco mais sobre o seu trabalho. Você falou do seu método e como que nós podemos conhecer um pouco mais sobre você, Guto, sobre o método Carisma e sobre o seu trabalho. Eu sou advogado de formação, ainda atuante, então eu costumo dizer que esse método, como o meu trabalho, ele foi estruturado entrelaçando os saberes. Além de advogado, eu sou treinador comportamental e atuo como mentor de comunicação, oratória e inteligência emocional. E eu mergulhei profundamente ao longo dos últimos anos no desenvolvimento pessoal. Então foram várias formações em programação neurolinguística, coaching, mindfulness, hipnoterapia e por aí vai. E por que eu gosto de relatar isso? Porque o método, o meu trabalho, ele se baseia, ele foi construído de uma maneira transdisciplinar. Então eu entendo que o autoconhecimento ele é o ponto de partida para que você possa desenvolver uma comunicação carismática. É preciso que eu conheça a mim mesmo enquanto orador, para que eu entenda quais são os meus pontos fortes, mas também os meus pontos desafiadores, os meus pontos de melhoria, para com consciência eu conseguir me posicionar de uma maneira que venha de fato a impactar outras pessoas. Então eu atuo hoje com palestras, treinamentos e mentorias para forjar comunicadores, oradores que de fato buscam desenvolver uma comunicação que marca, porque não basta simplesmente informar e ensinar, mas também entreter, motivar e transformar. Exatamente. E Guto, qual o seu recado que você deixa para quem tem o desejo ou ainda, quem sabe ainda nem pensou, mas já ficou inspirado aqui com a história do Guto, a também registrar a sua história, os seus aprendizados, assim como você tem feito aqui junto com a editora Novos Autores. Qual o seu recado para quem tem esse desejo ou só pensou, mas ainda não gerou o desejo? Bom, que você escolha desenvolver a sua comunicação. Tanto a comunicação falada, mas também a comunicação escrita. Pois através de uma obra você também constrói e deixa um legado. Você consegue apresentar um método, um caminho, ou mesmo através da sua história. No Comunicação que Marca nós temos uma série de histórias pessoais de transformação e superação por meio da comunicação. Então o meu incentivo é para que todos os leitores possam mergulhar profundamente nessa obra, que escolham desenvolver uma comunicação que marca, que transforma, que ilumina. E eu também me apresento como um condutor. Você pode me encontrar através das redes sociais, do LinkedIn, Gutenberg Santos, e principalmente no Instagram, Guto Santos, @GutoSSantos. Você consegue me encontrar e vai ser um prazer conduzi-la nessa jornada transformadora e luminosa. Parabéns, muito sucesso, Guto. E você que também quer registrar a sua história, tem algo a deixar para o mundo para iluminar. Conheça a editora Novos Autores do Brasil, Guto. Mais uma vez, parabéns por reunir esses vários autores memoráveis e muito sucesso. Muito obrigado. Deus abençoe.